Olá, tudo bem? Boa noite aqui. É uma terça-feira à noite, dia 27 de maio de 2025. Estou terminando de ler o livro Elias, o Exterminador de Baal. E vamos falar sobre o capítulo 13, o triste fim de Acabe. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Melissa. Sou cristã, uma pensadora, sou neurodivergente, autista, superdotada. E eu tô fazendo comentários sobre o livro da Anne Frank, mas é só mais uma entre vários exemplos de que boas pessoas, muitas boas pessoas, tiveram finais tristes e ainda terão, tá? E muitas pessoas ruins tiveram finais felizes e ainda terão. Então, assim, pra gente ficar acordado, né? Pra sair da ilusão de que os maus sempre perdem e os bons sempre ganham. Não é assim. Jesus disse que nós, seríamos entregues como ovelhas ao matadouro. Capítulo 13, o triste fim de Acabe. A morte de Acabe atesta a veracidade da palavra de Deus. A vida de prostituição espiritual e envolvimento com o paganismo levou Acabe a um triste desfecho. A palavra de Deus, através do profeta Elias, teve seu total cumprimento, e isto prova que o Senhor é amor, mas também é justiça quando transpassamos os seus mandamentos. Acabe se alia com Josafá contra a Síria. Apesar de todo o desvio espiritual de Acabe, o Senhor lhe dera vitória contra seus inimigos. 1 Reis 20, 28, com os quais ele fez aliança. 1 Reis 20, 34. Entretanto, aproveitando uma visita de Josafá, rei de Judá, Acabe lhe propõe tomar Ramote de Gileade das mãos da Síria. Ele vai fazer uma visita, até parece que eu vejo ele almoçando, jantando, comendo pedaços. Sabe aquelas cenas que tem os reis com as mãos sujas, todas gordurosas, assim, de coxas de frango, de pedaços de carneiro, isso e aquilo, aquele monte de carne, de vinho. Imagino ele assim. Falando alto, rindo, né? E aí, do nada, ele fala assim, quer saber? Vamos tomar aquele lugar? Né? Eu tô achando que minhas posses são muito poucas. Tô com vontade de fazer uma guerra aqui, né? Eu imagino ele com essa sede de sangue, né? De tomar o que é do outro, essa cobiça, esse olho gordo, né? Essa ambição desenfreada. Aproveitando uma visita de Josafá, rei de Judá, Acabe lhe propõe tomar Ramote de Gileade das mãos da Síria. Não, parece que esse Josafá que veio visitá-lo, né? Mas enfim, eles sentam, eles comem, eles bebem, e aí eles propõem, eles têm uma grande ideia, e isso me lembra muito o esposo da Esther, né? O Xerxes, sentado com Amã, banqueteando, e aí até que um momento um dos dois tem uma grande ideia.
Parece que eles comendo e bebendo, eles sempre têm grandes ideias, né? Isso me dá repulsa, sabe? Repulsa. Ó, uma aliança para a guerra. Aproveitando uma aliança com Josafá, Acabe realizou uma visita a Samaria e, no ambiente de festa, persuadiu Josafá a guerrear contra a Síria. 2 Crônicas 18:2. Aí, de novo. Ó, primeiro, ele queria Ramote de Gileade, das mãos da Síria. É isso, ó, ele propõe guerra em um ambiente de festa, né? Ele está festejando e planejando derramar sangue, fazer guerra. Aqui diz, ó, Acabe não dispunha de condições espirituais para a luta, por isso pediu ajuda ao rei de Judá. Por causa do, com o reino enfraquecido pela idolatria. No reino espiritual, uma guerra contra nós, Efésios 6:12, que só vencerá quem estiver revestido da armadura de Deus. Aqui eu entendi o seguinte, que o Acabe, ele não tinha essa armadura espiritual. O que o autor dá a entender é o seguinte, Acabe é fraco espiritualmente porque a esposa dele mexe com paganismo, eu não sei o que ela faz, se ela faz bruxaria, enfim, conhece outros deuses, né? Então, ele dá brechas, né? Ele tem idolatrias, enfim. E por conhecer outras religiões, ele se torna fraco espiritualmente, então ele não pode ir à guerra. Ele precisa convidar alguém que é forte espiritualmente para fazer uma guerra. Por isso ele pede ajuda ao rei de Judá. E esse rei de Judá, eu pergunto, ele é forte espiritualmente para fazer uma guerra? Quer dizer, ele não é infiel a Deus, ele não tem idolatria, ele não mexe com paganismo, né? Ele não faz bruxaria, enfim, né? Aí a questão é a seguinte: ontem Deus me falou uma coisa, e ele me deu a palavra violência. Isso porque eu estava falando sobre sexualidade. Mas aí eu estou entendendo que ele está desenvolvendo a ideia em mim, que é o seguinte: existe um caminho, né? Que é um caminho que chega até Jesus. E o Jesus, ele sempre é mencionado como portador ou pai do Evangelho da Paz, não é? E ontem, Deus começou, enquanto estava gravando o áudio, ele começou a falar violência, um caminho violento. Que eu entendo, agora eu estou entendendo, um caminho de sangue, um caminho de ambição, um caminho de ganância, né? Um caminho de cobiça. E como é que porque ele me falou assim, se você quer chegar até a paz, você tem que pegar o caminho da paz. A minha filha, ela tá no momento que ela ganhou um caderno de atividades, então ela não quer mais só aquelas xerox, né, de desenhos e ficar preenchendo ali com a cor. E às vezes não quer também só desenhar, ela quer atividades na qual ela tem que pensar para ver o que precisa ser feito ali. Então tem umas atividades que é assim, você tem vários caminhos e para chegar até tal lugar, que seria até Jesus, você tem que escolher qual caminho, não é qualquer um que chega até Jesus. Se ele é o Evangelho da Paz, eu subentendo que
o caminho inteiro é de paz. Entendeu? Porque o que ele estava me falando ontem é o seguinte: não tem como é que você faz para aprender a ser pacífico? É aprendendo a bater nos outros, a dar tapa, a dar soco, a dar coice, a dar cusparada, entendeu? É assim? Então então eles vão tendo todo um caminho de violência, de guerra, de aprender a matar com a espada, a matar desse jeito, a matar de outro jeito, até que chega até Jesus e confirma o Evangelho da Paz. É impossível isso. É impossível. Se você quer aprender a ser pacífico, você tem que aprender tudo sobre ser pacífico, estar num caminho de paz e amor. Porque se você aprender a bater, você não vai chegar em nenhum lugar de paz, em nenhum líder de paz. Você vai chegar a um líder violento. É mais ou menos isso. A árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Então, aqui não é a questão de quem é fraco espiritualmente. Isso aí não é mais importante aqui. O que macula tudo é a intenção. A intenção é tudo. A intenção é fazer guerra. A intenção é a ambição. Para que mais terras? Para que mais terras? Para que desfazer de vidas só para ter mais algumas terras? Para que derramar sangue? Então, assim, esse caminho não é de paz, a guerra. Então, não é sobre, Acabe, ele mexe com paganismo, ou o rei de Judá é forte espiritualmente, porque ele não mexe com paganismo. Mas se os dois gostam de fazer guerra, no final eles são iguais. Entendeu? Então, o caminho não é de paz. Para que chegue até Jesus, no Evangelho da Paz, o caminho tem que ser de paz. Porque a violência, ela gera violência. A violência, ela não gera Evangelho de Paz. A violência, ela gera dela mesma. O ódio gera dele mesmo. Foi isso que ele falou. A árvore ruim dá fruto ruim. Por isso que ele falou que a gente é filho do diabo. Porque o nosso caminho era ruim. Era esse caminho de que as pessoas, mesmo já tendo tudo, quando elas sentavam para celebrar o que elas já tinham, elas pensavam assim: tá meio sem graça aqui, né? Paz. Vamos fazer uma guerra, sabe? Assim que eles pensavam. Eles queriam matar mais pessoas porque eles se divertiam assim, né? Porque isso não era ser assassino, era ser herói. Então, assim, sabe quando a pessoa acha que a vida tá sem graça e vai procurar alguma coisa para fazer? Eles faziam guerras. Era a diversão deles. Os outros que se virem, né, tendo suas casas invadidas, mulheres estupradas, levadas. É nesse ambiente que Jesus nasce. E aí, quando ele nasce e dizer que ele confirma todo esse caminho violento, é uma grande hipocrisia. É impossível uma pessoa que fala só de paz confirmar todo um caminho violento. Eu não acredito nisso. Como é que se treina as pessoas para a paz? Com movimentos de paz, não com movimentos de ódio. Enfim, aqui tudo vai tentar falar, por que Acabe vai ter um final infeliz, né? E assim, não importa, eu não sei o que ele fazia, até porque muitas coisas do que os outros povos faziam,
e os judeus condenavam, às vezes eles acabam fazendo igual, como, por exemplo, sacrificar pessoa humana. Eles também já fizeram, né? Então, sim, a venda da salvação também através do sacrifício dos animais, da tortura dos animais, entendeu? Aqui no final, que eu achei interessante, que tem um momento aqui, ó, o profeta é ferido e preso por falar a verdade. Diante da realidade divina, Acabe, assustado, mandou prender Micaías, 1 Reis 22, 26, 27, que falou ao rei: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Então, parece que o Micaías falou da parte do Senhor alguma coisa para o Acabe e ele não gostou, porque falou sobre esse final ruim que ele teria. E aí ele manda prender e ferir o profeta que fala contra ele. Eu vejo aqui o seguinte: isso não é só esse tipo de atitude de ameaça, né, de causar medo, às vezes até matar e ferir mesmo. Isso não é só em relação com uma atitude injusta, entendeu? Por exemplo, não foi só Micaías. Eu acho assim, que os profetas, ou na verdade também podem ser chamados de videntes. Antes eu achava que a palavra vidente sempre era tipo um astrólogo. Não, vidente é aquele que vê, né? Acho que a origem da palavra já é de ver, né? As pessoas buscavam, acredito que os profetas, porque elas estavam sofrendo e elas queriam ter, né, saber alguma coisa da parte do Senhor, que o Senhor tenha dito. E há alguns profetas, eu não lembro se é Jeremias que fala, que há muitos profetas que se vendem, né, que ganham dinheiro para falar certas coisas, né, que ganham suborno, enfim. E eu acho que quando a Bíblia condena a esse tipo de evidência, eu acho que é nesse sentido, do sentido da venda da fé. Não no sentido de você falar alguma coisa que Deus falou com você, entendeu? Eu acho que a corrupção, a venda, ou eu digo você fazer algo por ganância, assim como eles faziam guerras, sabe, sem necessidade, é diferente de quando você tem que defender a sua família, defender o seu território, é diferente de você querer expansão. Por isso Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Mais uma vez, porque ele estava falando contra o próprio povo dele e contra toda a terra, na verdade. Que naquela época e depois para frente ainda, né? Era normal essas guerras de expansão de terras, né? De conquista de terras, enfim. E eles acreditavam, na época de Jesus, que era o próprio Deus que movia essas guerras, que Deus era Deus de guerra. E Jesus falou que não, Deus não é Deus de guerra. Deus é Deus da mansidão, e Ele dá terra a quem é manso, quer dizer, não tem nem que explicar isso. É muito óbvio, entendeu? A postura de Jesus
em relação a Deus promovendo guerras. Ele obviamente é contra tudo isso. Aliás, ele é top por isso. É só mais uma das milhares de coisas que ele é top. Por isso, porque ele é diferente. Ele é diferente de todos os profetas, que apesar de terem, acredito, tem suas qualidades, mas tem grandes defeitos também. Davi tem defeitos horríveis, Salomão também. Mas, quer ver? Eu acho, por exemplo, que tem alguns profetas que têm uma atitude assim um pouco covarde, sabe? Que diante da ameaça de, por exemplo, da Babilônia, o profeta de Deus ele vai lá e fala que o povo tem que aceitar, né? Aquele jugo tem que ir para a Babilônia. Enfim, eu acho uma atitude assim bastante covarde. Mas, enfim, eu tô terminando de... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa passagem esse movimento de prender os profetas, de causar medo nos profetas, de não deixar as pessoas falarem, isso vai existir sempre, isso existe hoje e sempre vai existir esse movimento de calar a voz das pessoas, entendeu? Outra coisa também que eu percebi, lendo alguns trechos bíblicos, é que sempre tinha um profeta preferido. E o profeta preferido, ele sempre lançava algumas palavras dizendo que, tem um outro profeta que vai falar isso, mas eu sou o profeta que tem o Espírito de Deus, o outro tem o Espírito da confusão. Entendeu? E aí, às vezes ele lança até uma palavra de maldição. Eu lembro que, não sei se foi Jeremias, eu não lembro qual profeta que foi, que ele amaldiçoou, eu acho que um tal de Ananias, que ele até lançou uma praga de morte, né? Dizendo, o fulano vai morrer, ele falou isso, mas ele vai morrer. Então, essas brigas, e que eu não gosto disso, que eu acho assim, de um estado de pobreza muito grande, essas rivalidades, entendeu? E eu acho que a presença de Deus, ela sempre se revela na mansidão. Inclusive, tem vários trechos em que os apóstolos, eles são extremamente violentos e Jesus repreende eles. Repreende eles. Eles querem mover Jesus para alguma guerra ali interna, né? Porque tem aquele que está pregando, ensinando em nome de Jesus e eles não conhecem aquele grupo. Eles dizem, vamos Jesus, vamos ali, olha lá o que estão fazendo, vamos lá matá-los, vamos lá passar a espada neles, e Jesus repreende eles. Porque o judeu, ele tinha essa maneira reativa, violenta, né? Que provinha da crença em um Deus dos exércitos, né? Um Deus de guerra, assim como geralmente vários povos tinham um Deus da guerra, né? E eles também tinham um Deus da guerra. Só que quando Jesus chega, ele nasce e começa a pregar, o que ele fala? Não, o Deus verdadeiro é o Deus da paz. Então vocês estão enganados. Os mansos herdarão a terra, não aqueles que fazem guerra. O caminho da violência não chega até Jesus. O caminho da violência chega até a morte. Não há ressurreição para aqueles que
estiveram no caminho da violência, a não ser que se arrependeram. Porque para chegar a um líder como Jesus, ao Messias, ao Filho de Deus, num caminho de violência, você não chega até ele. Não tem como. Porque como que uma coisa tão discrepante vai confirmar, né? Um caminho de violência vai confirmar. Enfim. Esse movimento também de dar medo nas pessoas, né? De falarem. Isso me lembra muito Moisés também, né? Moisés, ele tinha medo que Deus começasse a falar com outras pessoas e Deus já estava falando. Deus já estava falando com Miriam, com uma mulher. Muito menos. E Paulo também tinha medo que Deus começasse a falar com as mulheres. Por isso que ele começa o quê? A pôr limite nas mulheres. Porque Deus fala muito com as mulheres, né? Mas muito, muito, muito mesmo. E muitas vezes são as mulheres que levam os homens até a igreja. Então é isso. Isso continua existindo, sabe? A gente acha que outra coisa. Eu estava pensando, né? Porque tem um outro livro que eu estou falando sobre, lendo com vocês, falando sobre a armadura espiritual. E lá está escrito, uma das armaduras é o Evangelho da Paz, né? Lembrei. A passagem que Jesus estava falando comigo é o seguinte: quando ele diz, vocês vão, entra na casa da pessoa e prega o evangelho da paz, né? Você vai falar de Jesus e você vai convidar a pessoa, né? A declarar que Jesus, a partir de agora, é meu único, suficiente Salvador, enfim, que eu acredito, né? Que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, né? Que estou salvo, enfim, tudo isso. E quando você anuncia, a pessoa pode dizer sim ou não. O que ele diz? No momento que você vira as costas, a pessoa diz, eu não quero. Quem sabe no futuro, mas agora eu não quero. Vira as costas, você o quê? Sacode os pés, a roupinha, tudo, tira o pó e deixa e vai. Você fez sua parte. Esse é o Evangelho da Paz, porque não era assim não, porque eu estava pensando sobre isso. É muito bonitinho esse jeito, né? E não é rude. Esse é o jeito mais gentil que tem. Porque durante bastante tempo, ainda depois da morte de Jesus, muitas vezes a fé ela vai ser algo imposto para as pessoas, né? Que não tem escolha, né? Ou elas confessam alguma coisa ou elas vão para a fogueira, ou elas aceitam aquela religião ou elas morrem, né? E ele não, é sempre tudo que é feito na mansidão, é feito na paz, e que é extremamente revolucionário, extremamente. Até pouco tempo ainda existiram seitas, né, violentas, enfim, que impuseram muitas coisas, né, para as pessoas. Até hoje tem, né, religiões extremamente. Então, assim, aquilo que ele traz sempre é pela paz. Apesar de que depois que Jesus morre, as pessoas acabam fazendo com o nome dele aquilo que elas querem.
Então, assim, muitos movimentos violentos foram feitos em nome dele, né? Como as cruzadas, a Inquisição, enfim, e mesmo depois, né, com algumas seitas. Mas ele traz esse caminho que eu entendo, que o caminho para chegar até Jesus é um treinamento, né? E como é que você treina para ser uma pessoa pacífica? Mais uma vez, fazendo exercícios de paz, né? Por isso que quando ele começa a pregar, tudo que ele traz é completa novidade. Não tem correlação nenhuma com o passado. Não, olhando para trás, eu não vejo nenhum que tenha sido assim, homem manso. Não vejo isso em Moisés. Não vejo Moisés como homem manso. Eu acho que algum trecho bíblico até fala que Moisés era manso. Ele não era manso, né? Até porque quando ele foge, e aí lá ele encontra a esposa dele, casa e fica, não sei se é 40 anos para longe lá do Egito, é justamente porque ele não era manso. Ele mata alguém, né? Ele fica meio desesperado, com medo de ser morto, e aí ele foge. Então não era manso. Abraão também não era manso, né? Tentou matar o próprio filho, que não é algo que provém da mansidão. E geralmente, todo esse caminho construído para chegar até Jesus não foi um treinamento de exercício de paz, né? E para mim, então, por isso Jesus é uma completa novidade. Por isso que ele causou tanto estranhamento. Para a gente, sim. A gente já nasceu em um ambiente de paz. E tudo o que é valoroso para a gente é tudo que provém da paz. Mas isso porque ele conquistou lá atrás. Só que não foi algo que chegou até nós da noite para o dia. Para tirar uma ideia da cabeça de alguém, de um povo, de gerações e gerações, demora muito tempo. Tanto que por isso que ele morre e as pessoas continuam acreditando que a religião tem que matar, que a religião tem que fazer justiça, né? E que as pessoas não podem ter livre-arbítrio assim. Por isso que ainda usaram o nome dele bastante tempo para fazer guerra, né? Porque não se tira, sabe, esses consensos sórdidos que eu sempre estou falando, são coisas que são grudadas dentro de nós e que não é tão simples assim para tirar. Então hoje a gente tem um pensamento completamente diferente dos homens de fé daquela época, né? Porque a nossa mentalidade já está bastante modificada e mesmo assim hoje eu tenho muitas pessoas que oram para que os inimigos fiquem doentes, para que os inimigos morram, para que os inimigos sofram, e tem na internet aí oração de cristão, canais que oram para que as pessoas, que os inimigos morram, fiquem doentes e um monte de coisa horrível. Tem, que eu já vi, eu fiquei horrorizada, sabe? Horrorizada. Então, assim, muita gente ainda acredita que Deus é Deus que promove sofrimento, que promove vingança. Não é. Depende qual Deus, né? Não Abba Pai, né? Não Deus do qual Jesus faz parte. Então é isso. Tchau. Deus abençoe vocês.